Olá, me chamo Ian Bernard Winter e estou aqui para apresentar o artigo sobre a diverticulite de Meckel, seu diagnóstico e tratamento cirúrgico, de minha autoria sobre supervisão da professora doutora Mariana Gasperin, do curso de Medicina da Unipar. Então, o que é a diverticulite de Meckel? É a inflamação do divertículo de Meckel, que é uma anomalia congênita causada pela falha da regressão do ducto vitelino, que deveria desaparecer durante o desenvolvimento fetal. Porém, em 2% da população isso não ocorre e um pedaço de tecido se aloja nesse ducto, expandindo então o intestino delgado. Esse divertículo então está localizado a 40 a 100 centímetros da válvula iliocecal, um comprimento aproximado de 5 centímetros e um diâmetro máximo de 2 centímetros. Em 60% dos casos desse divertículo tem mucosa heterotrópica, células do estômago e do pâncreas. Então, o objetivo desse artigo é abordar o diagnóstico e tratamento da inflamação desse divertículo, que é então a diverticulite de Meckel. A fisiopatologia. Entre 3 a 40 a 31%, das complicações são causas de diverticulite. Ocorre com maior frequência no sexo masculino, faixa etária dos 40 a 50 anos, e entre suas causas da inflamação tem os enterólitos, corpos estranhos, parasitas, infecções e o tecido ectópico citado anteriormente, onde as células estomacais, por exemplo, secretam líquido que pode machucar a mucosa intestinal, causando assim inflamação. Os pacientes, então, passam a sentir dores abdominais, podendo ser localizada ou difusa, febres e vômitos. O diagnóstico é baseado na parte clínica e em exames. A parte clínica é feita por anamnese, colhendo a história, os acontecimentos similares, paciente com históricos de anos de dores abdominais sem diagnóstico, os sintomas e principalmente a exclusão das outras hipóteses. A diverticulite é muito semelhante aos sintomas a outras patologias abdominais, como, por exemplo, ela pode se apresentar com uma dor localizada na fossa ilíaca direita, imitando uma apendicite, quando na verdade é a diverticulite. Alguns exames podem ajudar a localizar esse divertículo e verificar então se há inflamação. Tem os estudos constatados por bário, ultrassonografia, tomografia computadorizada, cintilografia com tenécio e a enteroscopia de duplo balão. Aqui temos alguns exemplos de exames com os estudos contratados por bário, onde que a gente consegue ver a formação do divertículo, ultrassom, onde que a gente consegue ver a parede intestinal e uma outra parede à parte, que é então a parede do divertículo, e o espessamento dessa parede, que seria correspondente à inflamação. Na cintilografia, a gente consegue ver que ela pinta esse tecido na área, no radiotraçado, é principalmente eficaz nos casos que a gente tem as células ectópicas. Na tomografia também é similar, ali a gente consegue ver o tecido, um pedaço do intestino delgado, a parte do caminho que ele está percorrendo, uma comunicação extra. Aqui é a enteroscopia, onde que a gente vê o lúmen das duas partes do intestino. Na segunda imagem, a gente consegue ver a coloração, a inflamação desse tecido. Então, o tratamento dessa diverticulite é cirúrgico. Pode ser feito por uma laparotomia ou por uma laparoscopia, que a gente tem exemplo das duas abordagens. Como é que é feita a parte cirúrgica em si? A gente tem duas opções, ou a diverticulomia simples, a depender do caso, ou a ressecção do intestino delgado com anastomose. Nessa imagem, a gente pode ver que o corte de cima seria só a diverticulotomia simples, onde você é retirado o divertículo e suturado o intestino, ou a ressecção, onde a gente tem que tirar um pedaço maior do intestino por estar afetado também. Como conclusão, então, a gente sabe que a diverticulite é uma patologia importante que serve de diagnóstico geral para as queixas abdominais e a conduta cirúrgica. Vai depender da abordagem tanto do médico quanto do paciente, das contraindicações, indicações, manifestações e da preferência do médico. Aqui, então, tem as referências usadas para o artigo e muito obrigado.